Então, um tema muito interessante que surgiu no congresso, inclusive, da SPNI, foi essa questão dos quadros leves de autismo, né, que acabam perdendo as características ao longo do tempo e em um dado momento parece que a pessoa não preenche mais os critérios, né, ou que saiu do espectro. É um tema muito polêmico, não existe ainda um consenso, né, uma concordância, digamos assim, na literatura. Então, até hoje a maioria das bibliografias dizem que uma vez autista, sempre autista, mas... Mas o que é que você vê na prática? Então, na sua prática, doutora Sofia, você acredita que existe sair do espectro até o momento na sua prática? Na minha prática profissional, eu acredito que sim. Porque eu vejo alguns casos que de fato vão perdendo as características ao longo do tempo. Ao ponto de após alguns anos, obviamente, de intervenção, chega no consultório e eu não vejo tanto mais. E até comento com os pais, olha, se chegasse hoje, eu não conseguiria fechar diagnóstico, porque não preenche mais critérios. Eu sei que tem o diagnóstico porque eu acompanho já há alguns anos e tenho o histórico do prontuário, tenho todas as características registradas, mas hoje, nesse exato momento, a criança ou até o adolescente não preenche mais. Eu acho isso maravilhoso, assim, é uma imensa vitória. Não é algo frequente, né? Então é uma minoria, né, de pacientes autistas que chegam nesse Mas assim, nível, esses mas pacientes, acontece. Por exemplo, sair do espectro é um termo forte, né? Por exemplo, se esse paciente deixar de ter intervenção, por exemplo, ele não pode voltar a preencher os critérios de maneira que tenha prejuízo funcional, que um dos critérios é ter prejuízo funcional, né? Não é só ter critério A e B. Então, assim, como é que você avalia isso? Não, é algo, como eu falei, controverso. Então, ao longo da vida, é importante existir algum acompanhamento, ainda que seja pouco frequente, mas é importante existir, porque são pessoas que correm o risco maior de ter questões de saúde mental. Então, né, não necessariamente vai reabrir um quadro de autismo, mas é possível que exista um risco maior de ansiedade, de depressão na vida adulta, por N motivos, pela situação, pelo contexto de vida que a pessoa está passando, né? E pode existir ali traços do autismo ainda que acompanha a pessoa ao longo da vida, né? Qual é a diferença? Mas vamos lá, eu estou entendendo. Qual é a diferença de você dizer sair do espectro? Porque assim, quando você fala sair do espectro, é que a pessoa não vai ter mais aquele diagnóstico. Certo? Aquele diagnóstico lá, tem um critério A, B, C, D, não sei quantos critérios são. Então lá, A, B, C, várias classificações. Quando você fala, qual é a diferença de sair do espectro de fato e a pessoa ter sinais ou ter traços, mas não ter mais prejuízo funcional. Isso automaticamente já tira o diagnóstico, não ter o prejuízo. Mas até que ponto dizer que sair completamente ele é correto? Então, isso é controverso. Isso não existe um consenso na literatura, como eu falei, né? Então, é preciso individualizar caso a caso. Então, tem casos no meu consultório que estão nesse cenário, que, por exemplo, estão vindo comigo anualmente, e que eu indico apenas uma psicologia, uma terapia com psicólogo, que muitas vezes é quinzenal ou mensal, essa terapia apenas como manutenção. Já tem casos assim. Tem casos assim, e a pessoa vai super bem, e você observa que, exemplo, tem um perfil um pouco mais tímido, social, pode ter um pouco de dificuldade ali de interpretar pistas sociais, interpretar figuras de linguagem, piadas e tal, uma pessoa com pensamento mais concreto, ou sobra algumas questões sensoriais aqui e acolá, mas a pessoa funciona muito bem no seu contexto de vida, consegue ter uma vida independente, né, no que se espera para a idade, da faixa etária, né? No que se espera para a idade, e não precisa de tantas intervenções. Isso vai ser mantido ao longo do tempo? Não tem como saber, não tem como prever. Entendi. Certo? Não tem como prever, tem que acompanhar. Mas existe uma possibilidade sim da pessoa, inclusive, não precisar mais da psicologia por um tempo e seguir com a vida, entendeu? Então acho que a internet, o mercado fala assim, sair do espectro de maneira muito, às vezes,
alarmista, né? Muito assim, sensacionalista, preto no branco, né? e as coisas preto não no são branco. preto E no na branco. verdade não é tipo, talvez o termo certo nem seja sair. Né? Talvez é se adaptar, né? Se adaptou e deixou de ter prejuízo funcional, né? Exatamente. Pode ter alguns sinais ainda, algumas características, sim. mas que não tem mais prejuízo funcional a ponto de manter o diagnóstico, né? A ponto de manter um transtorno, né? Quando você fala de transtorno, é algo que tem um peso maior de repercussão. E aqui a gente pode entrar num ponto interessante também, porque assim, qual que é a diferença, né, e o peso de você ter dificuldade com algumas coisas e de você ter um transtorno? Pois é, isso aí é uma linha tênue, né? E é subjetivo algumas vezes. Todo ser humano tem dificuldade. Se você olhar para o ser humano de uma maneira global, aqui e acolá vai ter alguém que tem questões sensoriais pontuais. Então você acaba expandindo para a questão da neurodiversidade mesmo. Cada um tem seu jeito de pensar, seu jeito de interagir. Então, tem sua cultura, tem seus pensamentos, suas crenças. E isso aí pode estar dentro da normalidade. Agora, quando você fala de transtorno, você engloba várias características que realmente acarretam prejuízos profundos no cotidiano da pessoa, na vida social, na autonomia. Eu pergunto isso porque, trazendo a linha do que a gente está falando, de sair do espectro, ou de deixar de ter prejuízo funcional, pode ter dificuldade, né? Mas não necessariamente ter prejuízo funcional, né? Não necessariamente ser transtorno, de fato, né? Tem que entender também que muitos indivíduos têm vários problemas, pô. Todo mundo tem desafio, dificuldade, entendeu? Viver sem ter desafios. Mas assim, eu tô falando isso, mas eu não tô romantizando, porque tem casos graves, sem dúvida. Eu tô falando aqui de uma minoria de casos que geralmente reúnem 3 características centrais. São crianças que vêm com a carga genética mais leve do autismo. Não é um transtorno assim que já nasce muito grave, né? É algo já mais leve. São crianças que tiveram intervenção precoce nos primeiros anos de vida. E são crianças que têm uma família muito bem estruturada, que se envolve nas terapias e se envolve no manejo do comportamento da criança. Então, quando você junta esses 3 fatores no mesmo indivíduo, né, existe uma chance maior desse contexto, entre aspas, de sair do espectro e de se adaptar. Mas, como eu disse, é minoria. A maioria das crianças atípicas tem uma dificuldade muito grande